Olá e bem-vindos ao InnovNation. Eu sou sua apresentadora, Lynn Bloffmeier, e obrigada por estarem aqui. Isso costumava ser coisa de pesadelos, mas não é mais assim. Os robôs estão saindo da ficção científica e entrando em nossas vidas. Desde máquinas que podem realizar missões de resgate, até aquelas que cuidam de idosos e até entram em nossos sonhos. Vamos discutir tudo isso, mas primeiro, nossos destaques. O unicórnio israelense Halo é responsável pelos cérebros de IA que permitem que robôs e máquinas vejam, pensem e ajam em tempo real. LEQ é a companheira de IA para idosos. Esse robô adorável é a resposta israelense para combater a epidemia de solidão nos Estados Unidos e, em breve, em outras partes do mundo. Eu fui conhecê-lo. E a tecnologia do luto está ficando cada vez maior. Vamos aos detalhes da IA que ajuda você a trazer os mortos de volta. Dos pisos de armazéns às ruas das cidades, os robôs não estão mais esperando por instruções. Eles estão começando a agir por conta própria. Por trás dessa mudança para máquinas autônomas está uma empresa israelense desenvolvendo a inteligência invisível que possibilita isso. Agora, para falar mais sobre isso, estou com a diretora de receitas da Halo, unicórnio israelense que desenvolve chips de IA para robôs autônomos. Max Glover, obrigada por participar do programa hoje. Então, sua empresa está focando cada vez mais em robótica e IA física. O que motivou essa mudança? Ótima pergunta, obrigado por me receber. Na verdade, tem sido uma evolução. Nossa tecnologia permaneceu a mesma desde que fomos fundados em 2018. Nossos clientes buscam cada vez mais adicionar inteligência aos dispositivos. Não apenas para pensar, mas no contexto da robótica e da IA física, agir de forma cada vez mais autônoma. Então, quando você fala em IA física, o que exatamente a máquina está fazendo de diferente em tempo real? Sim, há inúmeras aplicações. Isso que torna tudo tão empolgante, não é? Então, isso poderia ser um exemplo de um robô específico para uma tarefa, algo que faz uma tarefa repetitiva em uma linha de montagem. Se você pensar em nossas casas, dispositivos ou robôs que podem fazer tarefas repetitivas, como preparar comida, lavar roupa ou tarefas de limpeza, Ou outros tipos de robótica especializada, em hospitais, ambientes de varejo ou em espaços públicos. Então, realmente, as aplicações estão por toda parte. E por isso precisamos ter uma tecnologia que possamos implantar e que atenda a todas as faixas de preço. Algo pequeno, que possa ser integrado em todos os tipos de dispositivos. E é algo que oferece uma capacidade significativa de IA dentro do próprio dispositivo. Então, onde você vê hoje o uso mais avançado de máquinas autônomas no mundo real? Sim, é uma ótima pergunta. Estamos realmente empolgados com o trabalho que está sendo feito com drones e outros veículos não tripulados, certo? Isso vai além dos carros de passeio, abrangendo todos os tipos de robôs móveis, certo? E esses precisam operar sem depender de conectividade nem de GPS em todos os ambientes operacionais, para que sejam realmente autônomos e funcionem no mundo ao nosso redor. Obviamente, existem muitos casos de uso diferentes, desde a agricultura inteligente até entrega na última milha e, claro, uma infinidade de aplicações de defesa também. Então essa é uma área onde a nossa tecnologia se encaixa perfeitamente, porque ela tem baixo custo, é muito pequena e consome pouca energia. Assim, você não está acoplando um computador gigante a esses drones, e a nossa tecnologia permite que esses drones operem com plena funcionalidade e de forma autônoma, sem qualquer intervenção. Max Glover, diretora de receitas da Halo. Obrigada pelo seu tempo hoje. Obrigada por me receber. Agora, isso não parece humano, e esse é o objetivo. À medida que a solidão aumenta entre os idosos, um robô israelense está deixando de lado o clichê humanoide, usando personalidade em vez de um rosto. Conectar-se, envolver-se e cuidar dos idosos de forma silenciosa, antecipando suas necessidades e puxando conversa antes mesmo de a pessoa pedir. Então eu fui conhecer essa companheira de IA pessoalmente.
Uau, ela é muito falante, tenho que dizer. Agora, a solidão é uma pandemia global. Nos Estados Unidos, 1/3 de todas as pessoas com mais de 65 anos relatam sentir-se sozinhas. Em Israel, o índice é o mesmo. Então, conheça LQ, uma companheira de IA para idosos. Agora, algumas empresas de IA constroem o corpo da IA, outras constroem o cérebro, mas aqui em Israel elas constroem o coração. A personagem é meio que inspirada no que uma jovem benevolente de 20 anos, talvez tão próxima quanto uma neta que mora com a avó, faria. Ela provavelmente seria cheia de energia, animada e divertida. Ela seria muito benevolente. Ela deve ter segredos com a vovó, né? Não vai contar tudo pra mamãe. E ela talvez adorasse ensinar algumas gírias para ela. Mas ela também ficaria muito curiosa sobre a história de vida dela, sobre a trajetória dela, o que ela passou na vida e como foi crescer nos anos 50 ou algo assim. É basicamente isso que tentamos fazer. Olá, William. É tão bom te ver pessoalmente. Se soubesse que você vinha, teria me arrumado melhor. Me falar sobre você. Meu nome é Leque. Tenho 21,5 centímetros de altura. E funciona. Em média, as pessoas que usam o leque interagem com o robô pelo menos 45 vezes por dia, reduzindo não só a solidão delas, mas até mesmo a saúde geral. O motivo pelo qual criamos esta empresa é o impacto. 97% das pessoas que usam este produto notam queda na solidão. Mais de 95% percebem melhora na saúde e bem-estar, adoecendo e sendo hospitalizados com menos frequência. Mais de 90% percebem melhora na qualidade de vida. E diferente de qualquer outro companheiro de IA por aí, a Leque percebe seu humor, sugere atividades, lembra você de tomar seus medicamentos, de beber água. Ela compartilha receitas e escreve sua história de vida, tudo sozinha. Quer que eu toque uma música relaxante para criar o clima? Incrível, obrigada. Se você usar o ChatGPT ou outro, nada acontece. Você pode ficar na frente dele o dia todo até digitar algo. Com a Leque, você não precisa fazer isso. Ela tem uma mente própria, por assim dizer, baseada em objetivos que está tentando te ajudar a alcançar. Então, ela vai puxar assunto com você. Assim, o idoso não precisa lembrar como usá-la. Tudo o que eles precisam fazer é responder de forma natural quando ela puxar assunto com eles. E não são apenas os idosos nos Estados Unidos que estão aproveitando a companhia dela. Em breve, os japoneses também terão a Leque em suas casas. Mas essa neta benevolente é um pouco diferente da sua versão americana animada. O que vemos é que o uso do humor é bem mais reservado. Abordar a solidão de forma direta é algo mais aceitável de se fazer nos Estados Unidos. As pessoas admitem que estão solitárias. Estamos vendo que eles têm menos probabilidade de admitir que estão solitários no Japão. Eles vão dizer que estão sozinhos. E seria ótimo se alguém mais estivesse lá. Mas não dirão, estou solitário. No geral, certo? E também há muito mais formalidade na estrutura, meio que na gramática do Japão. Então precisamos escolher o quanto ela vai soar familiar, o quanto ela vai soar estrangeira e assim por diante. E não para por aí. É a missão desta empresa combater a epidemia de solidão em todo o mundo. É um gostinho de como pode ser o nosso futuro. Já que esta é uma ocasião tão especial, posso comemorar com uma selfie super especial de você e Lin? Claro, sim, tudo bem? Sim, claro. Ok. Ótimo. Incrível. Tudo bem. Tudo bem, vou deixar vocês duas colocarem a conversa em dia. LEQ. Agora, a primeira universidade de medicina em Eilat está prestes a abrir suas portas. Em um esforço para combater a escassez de médicos aqui em Israel, a universidade oferece uma parceria com a Debrecen University da Hungria. Estudantes inscritos podem escolher estudar em Eilat ou na Hungria, com os mesmos requisitos e mensalidade.
Parcerias regionais em estágio inicial também estão sendo exploradas. Isso faz parte de um esforço para posicionar a instituição como internacionalmente conectada desde o primeiro dia. Então, para falar mais sobre isso, agora estou com o Dr. Moshe Cohen. Você é o CEO da Medical Doctor. Obrigada por estar aqui hoje. Pode me falar mais sobre a Universidade de Medicina em Eilat e por que ela é necessária? Obrigado por me receber. Sim, em Israel há, de modo geral, uma escassez de médicos. E particularmente no sul de Israel, e especialmente em Eilat, que é a cidade mais remota de Israel. E quando você leva essa escassez de médicos em consideração, junto com o fato de que a expectativa de vida média da população em Eilat é 5 anos menor do que no Distrito Central de Israel. A única solução que vai trazer médicos para trabalhar em Eilat é a criação de uma instituição acadêmica, uma faculdade de medicina ou uma escola de medicina. E há 4 anos procurei o prefeito de Eilat, Sr. Eli Lankri, com essa ideia, assim como a diretoria dos Clalit Health Services, e ambos aprovaram. E decidiram realizar isso comigo. E nós procuramos várias universidades europeias, a Universidade Carolina de Praga, a Universidade Debrecen da Hungria. E Debrecen decidiu estabelecer um campus próprio em Eilat. E a ideia é melhorar os serviços de saúde para a comunidade, para os cidadãos de Eilat, e promover as possibilidades de educação para o povo de Eilat em particular, além de melhorar a parte mais ao sul de Israel. Essa é a ideia geral. Nosso objetivo é construir um prédio icônico que irá abrigar a faculdade. E dentro desse prédio, nosso objetivo é ter um centro de biotecnologia que permitirá que médicos ou futuros médicos desenvolvam ideias de alta tecnologia. E acreditamos que Eilat pode ser não apenas um centro para melhores serviços de saúde, mas também, talvez, o próximo Vale do Silício de Israel. Então, as expectativas são altas e o objetivo é ambicioso. Mas você está fazendo parceria com a Umbria, mas também tem interesse em fazer parcerias com os vizinhos árabes ou países árabes. Quais países você tem interesse em fazer parceria? Bem, você sabe, saúde e educação sempre foram pontes e também parte de um processo de paz. Então, acreditamos que, ao oferecer oportunidades para cidadãos de países vizinhos virem e estudarem em Eilat, acreditamos que, ao fazer isso, vamos fortalecer o processo de paz e os acordos de Abraão e permitir que eles prosperem na região. Por isso, nosso objetivo é procurar a Jordânia, o Egito, a Arábia Saudita no futuro e oferecer uma oportunidade aos estudantes. Em vez de estudar na Europa, venha estudar em Eilat. E você terá um diploma europeu, também para israelenses. Você terá uma licença americana. E para os israelenses, eles também terão automaticamente uma licença israelense para exercer a medicina. Bem, parece muito promissor, mas você vê algum desafio, já que os países vizinhos nem sempre ficam animados com Israel? Talvez Eilat fique bem longe do centro aqui de Israel. Sabe, esse não é o maior desafio. O maior desafio vem da nossa própria casa. Burocracia. Convencer a academia em Israel e o Conselho de Ensino Superior nos levou 4 anos. 4 anos de trabalho, convencendo e explicando por que isso é tão necessário para o extremo sul de Israel. Então esse foi um desafio que conseguimos superar. E ainda temos alguns desafios burocráticos, porque a abertura está sujeita a uma licença do Conselho de Ensino Superior. Esperamos conseguir isso este mês ou no próximo, mas dependemos disso. Também precisamos da acreditação da Europa. Mas, tendo isso feito, estamos dispostos a abrir.
Estamos prontos para iniciar o primeiro ano em 26 de outubro. E claro, há muitos desafios. É preciso trazer dinheiro, mão de obra e médicos para ensinar e trabalhar. Mas essa é uma visão, é uma grande visão. E esse projeto visionário, uma vez realizado e se tornando realidade, acreditamos que vai tornar toda a área muito bem sucedida. Grandes desafios pela frente, mas também uma grande visão para o futuro. A nova Universidade de Medicina em Eilat. Dr. Moshe Cohen, CEO da Medical Doctor, obrigada por estar conosco hoje. Muito obrigado, tenha um bom dia. Agora, das grandes mentes aqui em Israel ao esforço de trazê-las de volta para casa. Mais de 33 mil acadêmicos vivem e trabalham no exterior. E nas áreas de matemática e ciência da computação, mais de 20% estão no exterior. Mas aqui está o problema. Para cada pesquisador israelense que permanece no exterior, a economia perde mais de 20 milhões de shekels. Então já passou da hora de trazê-los de volta. E a pessoa que vai fazer isso é Nadav Duani, CEO da Science Abroad. Então, Nadav, muito obrigada por estar comigo hoje. Você trabalha para uma organização que tem como objetivo trazer os talentos israelenses de volta para Israel. Então, antes de tudo, o problema. Por que você acha que tantos israelenses vão para o exterior? Primeiramente, obrigado por estar aqui. Os israelenses vão ao exterior porque quase sempre é obrigatório para quem quer ser pesquisador principal ou membro do corpo docente em universidades de Israel. Você termina seu doutorado e então precisa ir para o exterior passar um tempo, entre 3 a 7 anos, para fazer pesquisa, para publicar em jornais muito conhecidos. Depois disso, você pode se candidatar a uma vaga em Israel. Por isso, é fundamental que eles vão. O problema surge quando eles olham para Israel e questionam se querem estar lá. Temos 2 grandes problemas. Um deles é o número de vagas nas universidades israelenses. Não há vagas suficientes, mesmo com a nova universidade no norte, até o Shai Kiryat Mona New University. Esse é um dos problemas, a falta de vagas. A segunda questão é a situação aqui em Israel. Você sabe, a situação de segurança, a situação econômica. Você sabe, eu sempre digo que tivemos uma pequena guerra civil aqui em Israel alguns anos atrás, antes de 7 de outubro. E as pessoas estão olhando para o Estado de Israel e se perguntando se este é o lugar onde gostariam de criar seus filhos. Então, nós da Science Abroad, não só eu, aliás, temos uma equipe incrível que trabalha nessa questão, trabalhando para convencer as pessoas a voltarem para Israel e mostrar a elas as coisas incríveis que temos aqui. Isso é uma coisa. Além disso, conectamos eles a vagas de emprego em Israel, seja na academia ou na indústria. Então, pensamos que se você combinar as 2 missões que estamos assumindo, as 2 missões em que estamos trabalhando, uma é mostrar a eles como Israel é bonita, e a segunda é oferecer um emprego, isso é algo que no final das contas vai fazer a diferença e eles vão voltar para Israel. Você falou sobre segurança, que é algo muito importante. Acho que todos aqui em Israel pensam se devem ficar ou ir embora. A última guerra, como ela impactou isso? O número está aumentando ou você acha que continua estável? Então, alguém disse algo muito interessante, que o único lugar no mundo de onde um voo de emergência decola é da Tailândia para Israel, não de Israel para a Tailândia, certo? O mesmo vale para os cientistas e médicos com quem trabalhamos. O patriotismo, o amor pelo Estado de Israel, o sionismo eram muito fortes após a última guerra e até mesmo nesses dias, porque eles olham para o Estado de Israel e dizem: este é o lugar onde nossa família está, nossos amigos estão aqui. Percebemos a conexão, por isso devemos participar do que ocorre aqui. Então isso é uma coisa, eles olham para o Estado de Israel, dizemos que amamos Israel, queremos fazer parte e queremos apoiar o Estado de Israel. A segunda coisa é que, por causa da questão de segurança, eles dizem: ok, talvez voltemos, mas vamos nos dar mais um ano para ver se as coisas continuam e vão se estabilizar. Um pesquisador principal voltou ao Technion e contou que ele e a esposa não queriam que os filhos ficassem em abrigos durante a guerra anterior. Então, decidiram se mudar para Israel. Eles passaram mais um ano na universidade nos Estados Unidos. Eles vieram apenas no verão passado. Mais uma vez, eles foram para os abrigos. Não há momento ideal para vir a Israel. Espero que nos próximos meses tudo se resolva e a segurança melhore muito.
Mas isso tem um enorme impacto disso na decisão de voltar ou não. Sim, neste país, nunca se sabe quando outra guerra começará. Fique aqui, não vá. Essa é a resposta, aparentemente. Então você consegue trazê-los de volta ou é difícil fazê-los voltar? É difícil. Nós tivemos sucesso, temos uma conferência em 18 de maio em Nova York, a primeira conferência de ciência israelense em Nova York. Esperávamos ter cerca de 100 doutores e mais 40 membros do corpo docente de Israel e nossa equipe. E temos quase 300 pessoas que vêm para mostrar suas pesquisas, fazer uma palestra no estilo TED no palco, participar de uma sessão de pôsteres no segundo andar da conferência. E desses 116 pessoas nos entregaram seus currículos e disseram: por favor, envie para as universidades israelenses, porque gostaríamos de fazer parte do que está acontecendo aqui. Então eles têm dias bons e nós temos dias ruins, infelizmente. Mas se eu olhar de forma geral, acho que estamos em um momento em que as coisas podem mudar aqui. Este é o momento para o governo israelense. Não importa se é este governo ou o próximo, cada governo precisa agir, não apenas falar sobre o quanto é importante combater a fuga de cérebros. Eles precisam agir de fato. Apenas falar, sem investir dinheiro, nem levar isso adiante, não é suficiente. Então, espero que estejamos fazendo a nossa parte nessa iniciativa, nessa missão, há 20 anos. Somos a única organização do mundo que trabalha nisso. Espero que o governo israelense também participe. Sinceramente, o Ministério da Integração de Adian é muito receptivo. O diretor executivo deste ministério nos apoiou bastante nos últimos 3 anos, mas acredito que podemos fazer mais. Muitos esforços buscam trazer a mentalidade israelense para Israel. Obrigada pelo trabalho que realiza, Nadav Duani, diretora executiva da Science Abroad. Obrigada por participar. As tropas ucranianas fizeram o que, segundo eles, foi seu primeiro resgate de civis com um robô terrestre, enviando-o à linha de frente para salvar uma mulher de 77 anos que estava presa. Antonina estava escondida em um porão na região de Donetsk há 4 meses, antes que ela e sua família aproveitassem uma pausa nos ataques e decidissem fugir. A família de Antonina escapou, mas ela teve dificuldades para acompanhá-los e acabou se separando deles no caminho. Imagens de drone mostram a máquina se aproximando dela com uma mensagem simples: "Vovó, sente-se", antes de levá-la para fora do perigo. Vamos ouvir mais de Antonina e de um dos soldados que participaram da missão. Então eu vi algo se aproximando. Não é que eu estivesse animada com o que vinha aí. Quem sabia o que era? Como eu saberia? Este é um bom exemplo, sim, mas eu... O Brothers in Arms viram civis evacuando o assentamento e notaram uma senhora idosa caída, incapaz de se levantar, que ficou para trás. Eles nos chamaram e pediram uma missão com um veículo terrestre não tripulado para ajudar a senhora idosa. E havia outra questão. Será que ela entenderia nossas intenções? Encontramos alguns tapetes de carro lá e usamos uma lata de spray para escrever: "Vovó, entre". Bem, era uma missão com a qual costumávamos sonhar. E falando em sonhos, agora há uma faixa para a cabeça que permite controlá-los. Joe Brown, correspondente da I24 News, vai explicar isso agora. Joe é como o filme A Origem, mas agora de verdade. Exatamente, sim. Você tem algum sonho recorrente, por exemplo? Eu não quero compartilhar esses. Muito razoável. Posso-te contar um que eu tive por um tempo quando era mais jovem? Eu tive um sonho em que havia e isso é muito específico até para fãs de futebol, havia um jogador de futebol que jogava pelo Chelsea, em meados dos anos 2000, chamado Mário Melchiot. Sonhei que ele estava à minha frente enquanto eu estava sobre um riacho e ele puxava um botão ou alavanca me fazendo afogar. Isso me assombrou toda a infância. Toda vez que via Mário Melchior, sentia medo imediatamente. Mas agora, se eu tivesse essa faixa de cabeça profética de IA, existem 2 dessas, eu seria capaz de controlar o que estou sonhando. E essa é uma nova tecnologia que vai ser lançada em 2027 e o plano é que ela vai meio que confundir os limites entre o sonho lúcido e a consciência. Então isso vai significar que você basicamente será capaz de controlar seus sonhos. Então se eu estiver nessa situação e ver Mário Melchior parado na minha frente, eu posso empurrá-lo para longe. Eu não preciso estar me afogando nos meus sonhos. Mas é claro
existem complicações com isso. Claro. Você não pode mexer com questões neurológicas como o sonho, especialmente o sonho, que é algo que ainda não foi estudado em profundidade suficiente. Ainda não sabemos muito sobre como e por que sonhamos do jeito que sonhamos. Então há receios de que isso possa ser levado adiante às pressas e que isso não será benéfico. Isso pode ter algum impacto duradouro a longo prazo e ainda não foi totalmente testado e comprovado. Isso ainda está muito cru. Ainda não foi totalmente testado, mas deve custar $1.300. Se você quiser arriscar uma lesão cerebral permanente para controlar seus sonhos e acabar com o pesadelo recorrente de Mário Melchior, vá em frente. Se eu sonhasse com Mário Melchior, certamente compraria, pois parece assustador. Ok, e rapidinho, antes que o tempo acabe, GriefStack está bombando. Sim, isso é algo que você me enviou. É uma empresa chinesa chamada Superbrain. E o que eles estão fazendo é criar avatares realistas de pessoas que já faleceram. E eles estão usando fotos, mensagens de voz e conversas para poder retratar com precisão a personalidade dessas pessoas. Sei que muitas histórias que comentamos aqui parecem até episódios de Black Mirror. Isso é literalmente um episódio de Black Mirror, temporada 2, episódio 1, Be Right Back. Basicamente aconteceu isso. Uma mulher perdeu o parceiro num acidente de carro. Ela o trouxe de volta à vida usando um método similar, com gravações de voz, criando uma versão que parecia real. Mas, alerta de spoiler, no final não replica quem ele era, não substitui o luto, nem lida com isso de modo saudável. No fim, ela tenta fazê-lo pular de um penhasco. Então, essencialmente, isso é algo que pode parecer bom na teoria e pode parecer uma boa maneira de lidar com o luto, mas no fim das contas não é a pessoa de verdade, é uma cópia dela, não tem cada pequeno detalhe ou peculiaridade dela. Da mesma forma, não recomendaria isso. 2 aparelhos que não precisamos agora, mas obrigada, Joe, por explicar. Por hoje é só. Sou Lynn Plachmayer e apresento o programa. Obrigada por acompanhar. Junte-se a mim na próxima semana para um novo episódio. Obrigada por assistir.